Omaivanhov por Jean-Luc Ayon, quinta-feira, 28 de março de 2024. Bem, queridos amigos, estou extremamente contente por estar de volta com vocês durante este período chamado Pascal. Eu havia dito que voltaria hoje, e já no ano passado, independentemente dos encontros em que me exprimo, eu disse que voltaria quando os acontecimentos na Terra e os acontecimentos humanos estivessem suficientemente, eu diria, intensificados. E vocês não ignoram, nem desconhecem que sentem ou vivem que a Terra entrou novamente numa fase e num certo grau de loucura humana, se podemos dizer assim, com mecanismos e fenômenos que dizem respeito a toda a humanidade, e também a toda a Terra, evidentemente. Muitos de vocês, como tive ocasião de dizer, sentem pelo menos algumas perturbações ou variações, quer no seu humor, quer no seu estado emocional, ou mesmo nas suas energias para aqueles que as percebem, que traduzem uma forma de instabilidade que eu chamaria de instabilidade deste período, e todos vocês estão mais ou menos afetados. Estamos efetivamente entrando, há algum tempo, em um processo de reajuste, mas esses reajustes não são feitos para trazer a paz, mas para trazer a verdade ao coração de cada um de vocês. É claro, cada um de vocês está em um momento diferente de sua própria autorrevelação, e que, quaisquer que sejam os eventos que vocês têm que enfrentar, os eventos que vocês têm, por vezes, que superar, ou que vocês têm que atravessar, ou quaisquer que sejam suas experiências de alegria, vocês sabem, todos, sem exceção, que é a única solução para atravessar o que vocês têm que atravessar, e que lhes pertence no roteiro e no cenário que vocês escreveram, e, evidentemente, essa única chave que nós chamamos de silêncio ou grande silêncio. É evidente que todo esse cenário da sua vida, seja no seu corpo, alguns de vocês estão por vezes muito doentes, outros estão por vezes desestabilizados simplesmente em certos tipos de relações, ou em estados de humor, como eu disse, ou em estados emocionais, que estão aí para não perturbá-los, porque, para além da perturbação que possam sentir, eles estão aí, sobretudo, como eu disse e repito, para permitir-lhes reencontrar a verdade que vocês são, anteriormente a qualquer mundo e anteriormente a qualquer história, como anteriormente a qualquer dimensão. E essa pressão da luz, como nós a chamávamos na época, essa radiação ultravioleta que corresponde à radiação de Sírius, mas, também, eu diria, a revelação realizada pela espada de Miguel, como nós dizíamos na época, as forças micaélicas, que são as forças da verdade e que estão chegando, como vocês podem ver, se não estão adormecidos, no palco do mundo, no revelar da mascarada, do simulacro, e de todos aqueles que vocês chamam de fantoches, e que vocês chamam, também, de elites, ou seja, todo o disfarce da verdade que foi apresentado no palco do teatro, não da sua vida, mas do palco do teatro do mundo. Mas, também, na sua vida, tudo que não era verdade, tudo que não estava certo, toma, por vezes, a aparência de revelações absolutamente importantes na sua vida. Isso diz respeito, sobretudo, a vocês mesmos, é claro. Por exemplo, em comportamentos, ideias, pensamentos, que possam ainda ter, e que não estão em conformidade com a verdade que vocês são. E, claro, notem que também na Terra, há muitos irmãos e irmãs que ainda dormem, projetando-se num futuro melhor ou numa nova Terra, num novo mundo, etc., ou que ainda são adeptos de certas religiões e de certos confinamentos ditos espirituais. Mas lembro que isso tem de ser ponderado em relação ao fato de que na Terra, e lembro que falamos muito sobre isso, há o que se chama de portais sem alma ou portais orgânicos, e que estes representam, não uma maioria, mas uma grande, grande proporção do que vocês veem como seres humanos, mas que não passam de conchas vazias. Podem ter uma forma humana, mas não há alma ou espírito dentro deles. E assim, é claro, tem a mesma configuração, se assim posso dizer,
para aqueles que seguiram as histórias da criação dentro desta terra, no momento atual e neste ano chamado 2024, um confronto cada vez mais evidente entre os filhos que foram chamados de Belial, ou seja, os filhos de Satã, e os filhos da pura luz original, como foi o caso na Lemúria, na Atlântida, na Hiperbórea e em todas as civilizações, mesmo neste último ciclo de 12.000 anos, que viveram na Terra. É claro, e vocês sabem que não se trata de julgar em termos de bem e de mal, mas, como Bidi demonstrou e ensinou-lhes há mais de 10 anos, trata-se, sobretudo, de desempenhar o papel do observador no silêncio, para permitir-lhes atravessar o que a sua vida, o seu cenário, sobretudo, o cenário da Terra, devia atravessar neste momento. A mentira, como dizia Bernard de Montreal, a mentira planetária, a mentira cósmica, a mentira da criação, mas, também, a própria falsificação da consciência, são elementos que, para muitos de vocês que despertaram para a verdade, eu não falo de realização ou de libertação, mas, simplesmente, de estar desperto para a verdade e para o real, ou seja, saber que tudo o que vocês podem viver e que passa não pode ser verdadeiro, porque o real e a verdade não passam, jamais. E como disse Bidin, você nunca nasceu. E é isso que é preciso descobrir, e essa descoberta não se faz através de estados vibratórios de supraconsciência, mas sobretudo instalando-se no coração do silêncio, no coração da aceitação, mesmo que seja inaceitável. Você não tem que reagir, você tem que ver o que é inaceitável, você tem que ver as coisas que você pode descrever como horríveis, e eu estou falando aqui de tudo o que está sendo revelado a você neste momento sobre o que nós, estamos chamando de satanismo, tudo que chamamos de ilusões das religiões e da espiritualidade. Porque tudo que se desenrola, mais uma vez, destina-se apenas a provar e realizar o que vocês são, ou seja, para além de qualquer forma, para além de qualquer identidade, para além de qualquer mundo e para além de qualquer consciência, seja qual for a fase em que se encontrem. Isto pode, efetivamente, envolver períodos de raiva, períodos de ressentimento, períodos de abandono, mas também, por vezes, certas experiências místicas que podem ocorrer dentro de si. Mas, aconteça o que acontecer, vocês têm de compreender, mesmo que não compreendam a priori, que tudo isto se destina a fazer apenas uma coisa, a ajudá-los a viver o que realmente são, ou seja, aquilo a que chamamos, desde há muitos anos, o estado natural ou o real. Nada é real no que se desenrola no drama da criação, no drama da Terra atual, que corresponde exatamente, desta vez no sentido literal, a todas as profecias que lhes foram entregues pelos profetas, em todas as religiões, se posso dizer, mas também por todos os místicos. Só que, até agora, vocês não tiveram a oportunidade de verificar isso, nem tiveram a oportunidade de viver o absoluto, ou seja, aquilo a que Bidi chamava o Parabrahman, a presença infinita, a presença última, e de ver que tudo o que está ligado à história, mesmo no seu sentido mais nobre, não passa de uma grande fraude. A verdade não tem história, a verdade não tem pessoa. Há anos que se insiste nisto, mas hoje estão, se me permitem dizê-lo, perante este fato consumado. É claro que a vida deste corpo, a vida do sonho, se assim posso dizer, continua, e continuará até seu último suspiro. Mas, no entanto, muitos de vocês, quaisquer que sejam suas projeções para um novo mundo ou um novo corpo, estão lúcidos sobre algo que está em processo de desdobramento. Vocês sabem muito bem, há anos, e eu já o disse em 2012, que não devem fazer planos em relação ao cometa. É o caso de dizê-lo com o cometa que vai ser visível em breve, e que devem, simplesmente, estar presentes em si mesmos, aceitar e atravessar, em silêncio, o que o observador lhes dá a viver, porque, é claro, vocês também não são o observador.
Vocês são o que é anterior à luz, vocês são o que é anterior a qualquer mundo e a qualquer consciência. Lá onde reside a felicidade, reconhecer o que você não é uma libertação, porque você vê claramente que ainda está no sonho, nem é uma realização que não significa nada, é simplesmente estar na humildade e simplicidade de aceitar sua condição ilusória dentro de uma forma, dentro de uma pseudo-identidade, e que passa por acontecimentos que nem sempre são agradáveis no momento, mas que tem como objetivo fazer com que você se redescubra, com que você se lembre de quem é antes mesmo do primeiro sopro da criação, que nada mais é do que o último sopro de toda a criação. Tudo isto é conhecido por muitos de vocês, foi chamado de tempo zero, foi chamado de êxtase, foi chamado de choque da humanidade, é o que vocês atravessam neste momento. Ninguém sabe a data, mas podem sentir o início, se assim posso dizer, desta data. De fato, alguns de vocês já o sentem há muito tempo, o que significa que têm um sentimento de exasperação e, por vezes, também a impressão de viver um pesadelo que nunca termina. E eu disse da última vez que aqui estive, embora não tenha sido transcrito porque era muito pessoal para os participantes, que hoje seria melhor encontrarem-se na desesperança do que na esperança. Estão a assistir a uma batalha titânica do cenário com forças opostas, ou seja, aquilo a que se chamou o bem e o mal, que não existe para o absoluto, mas que existe, evidentemente, no sonho. É uma batalha titânica, cósmica, galáctica, cujo resultado é, evidentemente, a realização do que somos. É uma cena de teatro, como disse Bidin, é um jogo de vídeo, como disse Abba, nem tudo é real. E, no entanto, vocês o atravessam, às vezes com sofrimento como acabei de dizer, às vezes com uma certa desesperança ou, pelo contrário, se dormirem muito, com esperança num futuro melhor. Há apenas o instante presente, e tudo o que vocês vivem e que se desenrola no sentido profético, no conjunto da Terra, quer seja a Terceira Guerra Mundial, de que falei da última vez, que está ligada à revelação e à observação direta de Nibiru, está efetivamente em curso. É algo que se torna cada vez mais iminente a cada dia que passa. Também não podemos dar uma data, mas podemos, como vocês, apenas dizer que este momento, no desenrolar do tempo ilusório da criação, está em vias de chegar e já chegou. Resta apenas realizar a precipitação etérica e mesmo o mais astral desses acontecimentos no plano físico e concreto. Vocês devem certamente estar experimentando períodos de fadiga, devem às vezes estar experimentando perturbações do coração, devem às vezes, mesmo para aqueles que não sentem a vibração como tal, estar experimentando terríveis dores de cabeça ou correntes elétricas subindo pelas pernas. Para outros, serão sons percebidos pelos ouvidos que já não têm nada a ver com o canto da alma, tal como foi explicado há 14 anos, mas que estão diretamente relacionados com a modificação extremamente importante das 3 camadas isolantes da Terra, de que lhes falei longamente há mais de 10 anos, há 12 anos, quando falei da heliosfera, da magnetosfera e da ionosfera, que são literalmente bombardeadas por raios cósmicos, raios solares, raios intergalácticos, mas também por raios vindos diretamente do núcleo da Terra e, evidentemente, há reajustamentos que se produzem no interior de vocês. Já não se trata hoje de viver, por exemplo, mesmo que lhes aconteça, deslocalizações de consciência ou viagens ao grande céu ou ao pequeno céu, mas trata-se de estar no presente e de constatar que neste presente há realmente uma forma de distorção daquilo a que chamamos tempo. Por vezes, passa mais depressa e vê-se isso nas linhas do rosto, vê-se isso nas atividades que realizam durante o dia, e nas suas relações, claro, na sua família com os seus irmãos e irmãs.
Muitas coisas estão acontecendo para perturbá-los e, aparentemente, para impedi-los de encontrar a paz e o silêncio, mas é precisamente no fato de serem perturbados e perturbadores que o silêncio é encontrado, e é nessas condições em que o sonho parece perturbar que vocês devem encontrar-se na paz do grande silêncio, porque é assim que acontece. Nós já os advertimos bastante ao longo dos anos. É claro que, durante esta semana, estamos no período de celebração dita religiosa, mas mais do que isso, este é um período importante no desenrolar da aproximação de Nibiru, e também no desenrolar das perturbações induzidas ao nível do próprio núcleo da Terra, ao nível do que é real hoje, que seus cientistas conhecem, e que é o deslocamento geográfico e magnético, em primeiro lugar de seus polos, e que obviamente resulta em uma forma de desorientação temporal, como se vocês estivessem de alguma forma desconectados de seus hábitos, sejam eles quais forem, e conectados a uma outra intensidade. Assim, é claro que, para alguns de vocês, isto pode ser uma doença, mas é também uma oportunidade para se encontrarem, mesmo nas doenças mais graves. Esta forma não é nada, o que não quer dizer que a devam negligenciar, precisam alimentá-la, mas se forem tocados, seja a que nível for, devem aceitar que o que lhes toca está lá apenas para os devolver a si próprios, isto é, para permitir que vivam o real, qualquer que seja a presença do corpo onírico, qualquer que seja o pesadelo que se desenrola e que, como lhes disse no final do ano passado, se desenrolará com cada vez maior acuidade sobre esta terra. A balbúrdia da sociedade, a balbúrdia das relações humanas, a balbúrdia das forças, eu diria, da luz e de todas as luzes, mesmo as mais alteradas com as chamadas forças da sombra, isto é, da ausência da luz, mas tudo isto não passa de um jogo, ao qual eu tenho dito muitas vezes que, no final, os espectadores aplaudem este cenário absolutamente aterrador, que é pior do que um filme de terror, poder-se-ia dizer, mas é apenas um filme que só faz passar. O desafio para si é sempre aceitar mais o que acontece. Lembrem-se que a aceitação não é resignação. Paradoxalmente, em relação a essa aceitação, é preciso enfrentar e ultrapassar um certo número de coisas, é preciso continuar a alimentar-se, é preciso continuar a alimentar o sonho para os filhos, para os pais, para a sociedade, a não ser, evidentemente, que os sinais, que nos empurram, nos coloquem à margem do sonho. Mas, no entanto, mesmo que ao lado do sonho, você ainda está no sonho, e este sonho transforma-se e vai transformar-se cada vez mais rapidamente num pesadelo. Mas lembrem-se do que tenho vindo a dizer há anos, que quanto mais cresce a algazarra e o caos do mundo, mais tem a oportunidade de sorrir, não por causa ou graças ao caos do mundo, mas porque estão simplesmente a reencontrar-se. E eu sei que há cada vez mais de vocês, irmãos e irmãs, que vivenciaram no passado, talvez, o supramental, a ativação vibratória das portas, das estrelas, dos novos corpos, que compreendem o que eu quero dizer. Vocês não são nem mesmo seu corpo de luz, vocês não são nem mesmo a consciência, vocês não são nem mesmo o amor, vocês não são nem mesmo deste mundo, ou de qualquer mundo, vocês são anteriores a tudo isso. É claro que tudo é feito para que vocês reajam, seja seu corpo, seja a agitação do mundo e todos os acontecimentos que se precipitam um pouco mais a cada dia. É preciso mesmo enfiar a cabeça no buraco para não ver o que se passa nas diversas sociedades, onde quer que vivam neste planeta, com os políticos, com os meios de comunicação social, com todos esses seres que lhes dizem, de forma estúpida, coisas cada vez mais horríveis. Eles também estão aqui para acordar, eles também estão aqui, e eu falo dos humanos, não dos portais orgânicos.
Os portais orgânicos continuam com suas vidinhas como se nada estivesse acontecendo, não conseguem sentir angústia por nada, seguem o molde e vivem suas vidas da melhor forma possível em relação aos dados da matriz. Mas vocês estão se tornando cada vez menos sensíveis aos dados da matriz, mesmo, e especialmente, se o que estão vivendo parece injusto para vocês, parece um pesadelo terrível ou parece um sofrimento. O importante hoje não é viver manifestações místicas. O importante hoje, como já lhes dissemos várias vezes, é estar na sua humanidade, na sua humildade, na sua simplicidade mais evidente a cada dia, como diz o provérbio. Cada dia tem seu dia. Não digo que seja fácil, mas o resultado vocês já adquiriram. Por detrás da dificuldade, há a evidência do estado natural, do estado real, do Parabrahman, como dizia Bidi. Cada um de vocês vive tudo isto com um timing, como eu acho que vocês dizem, um cronômetro que não é o mesmo tempo, mas isto acontece em todo lado. Há cada vez mais crianças e adolescentes que talvez se sintam cada vez mais desconfortáveis neste mundo, porque se apercebem em qualquer lado, mesmo que não o consigam compreender totalmente, da grande distância entre o que lhes é dado ver e a viver o que são. Hoje, toda a Confederação Intergaláctica está cada vez mais próxima, eu diria, da sua manifestação, mas lembrem-se, mesmo que haja anjos do Senhor que venham talvez para preservar certas memórias e certos corpos enquanto esperam a êxtase, são vocês que se salvam, e só se podem salvar se compreenderem que nunca houve ninguém e que vocês não existem. Estão num sonho que se torna pesadelo, e quando o sonho se torna pesadelo, como tive ocasião de dizer, como Abba repetiu recentemente nos encontros coração a coração, o pesadelo, o que é que acontece quando tem um pesadelo? Acordamos, talvez suando, talvez nos sentindo mal. Mas se o sonho fosse agradável, continuaríamos a sonhar, e o mesmo acontece com toda a criação, quer se trate de um arcanjo, de um demônio, de uma mãe geneticista, da civilização dos triângulos, de um átomo, de um mundo, de uma galáxia, de todo o multiverso, é o mesmo processo que acontece e que é vivido. E vocês sabem, nós mesmos o escrevemos, como consciência una, antes da fragmentação infinita da consciência, isto é, no primeiro sopro, antes mesmo do aparecimento da anomalia primária que, eu os lembro, nos permitiu desfazer o sonho da criação, o mito da criação, e substituí-lo pela realidade. Esta é a hora da verdade, mas esta verdade é comum a cada um de nós de forma fragmentária, quer estejamos na Terra ou nas nossas naves da Confederação Intergaláctica, mas também nos oceanos. Nos oceanos, vocês têm os guardiões do sonho que cantaram há alguns anos e que anteciparam este período, revelando o canto da criação e o canto do primeiro e do último suspiro, tal como Paamio declamou para vocês há alguns anos. Hoje, devem fundamentalmente reencontrar sua humildade, deixar ir todas as histórias, quaisquer que sejam, sobre sua vida, sua espiritualidade, suas vibrações, que foram evidentemente úteis, muito úteis durante os últimos 30 anos, mas que hoje não lhes servem mais. A única coisa evidente é um momento presente. A única coisa evidente é um silêncio, a única coisa evidente é a aceitação. Portanto, não tenho nada de novo para lhes ensinar, só posso, a cada intervenção, repetir o que já disse. Mas com mais e mais afirmações, não porque haja perigo, vocês não correm perigo porque não nasceram, mas, simplesmente, porque o momento cósmico da revelação intergaláctica, interuniversal e multiversal está à porta. Pode ser a qualquer momento, tudo está no lugar. Vocês veem, o cenário que nós repetimos e que Anael explicou há muito tempo, esta espécie de gargalo onde os acontecimentos proféticos, mas também os acontecimentos da sua vida, as batalhas como eu disse, entre as forças satânicas e luciféricas e a verdade.
Nem sequer posso falar das forças do bem. Existem as forças da verdade e as forças da mentira, mas a verdade e a mentira deste mundo são apenas um reflexo da verdade e da mentira da criação. A criação é um mito, não há bem nem mal no absoluto, não há mais ninguém para se aperceber disso, é o que você é o que todos nós somos, e não se consegue através de uma história, mesmo que fosse preciso contar essa história, e mesmo que fosse preciso atravessar éons e éons, ciclos e ciclos na Terra como em qualquer outro lugar, tanto nos mundos livres como nos mundos fechados, para realizar a fraude. A grande fraude da criação foi um jogo, não há nada a condenar, não há nada a banir, há apenas que atravessar esta verdade com mais e mais provas, e todos vocês que estão hoje nesta terra, e nós também nas nossas respectivas dimensões, perfeitamente equipados para o viver. Não pode haver mais atrasos, não pode haver mais datas, não pode haver mais incógnitas, não pode haver mais condições. O cenário está a desdobrar-se como lhes dissemos, está tudo escrito. Não se pode alterar uma vírgula do que nós próprios escrevemos juntos. Muito simplesmente, a alteração no tempo de que falei há poucos minutos mostra-nos uma forma de precipitação, de aceleração, que é, naturalmente, a condição prévia para que a Terra deixe de girar e para que os polos físicos se desloquem. É claro que há tribulações que se desenrolam, tudo é revelado neste momento, mas ainda há coisas a percorrer nesta Terra e na história da Terra. É claro que muitos de vocês falaram de algo que poderia acontecer, e em acontecimentos realmente assinalados na Bíblia pelo signo de Jonas, por Nínive, e sobretudo pelo eclipse do Sol e, depois do eclipse da Lua que acaba de acontecer há 3 dias, o eclipse do Sol no início de abril com um cometa, com os seus chifres, um cometa muito especial, mas isso não significa de modo algum que nada seja definitivo. É o processo do fim que foi posto em marcha, e ninguém pode saber quanto tempo vai durar este processo do fim, exceto que quanto mais o caos cresce, quanto mais as profecias se cumprem, mais perto estão deste acontecimento. Até lá, devem viver sua vida como a inteligência da luz os leva a vivê-la. Se estão sozinhos no mosteiro, é porque tinha de estar lá. Se estão de novo a tomar conta de alguns dos seus filhos pequenos, é porque esse é o seu trabalho e foi o que escolheram. Talvez isso seja o mais difícil de aceitar. Alguns de vocês também estão em vias de partir de forma brutal, ou por doença progressiva. Ouvimos falar muito de irmãos e irmãs que sofrem de doença. Também isso é algo a aceitar e, claro, muitos desses irmãos e irmãs sabem o que são, não têm arrependimentos, nem remorsos, mesmo que sofram. Outros entre vocês estão ainda vivendo experiências particulares, não posso nomeá-las todas, mas o que quer que aconteça de agradável ou desagradável, lembrem-se que vocês não são nenhuma coisa nem outra, nem o agradável nem o desagradável, e que o que lhes é dado ver ou viver, seja em vocês mesmos, na sua família, no seu corpo e na sociedade, no país onde se encontram, é simplesmente a expressão de uma progressão inexorável em direção à verdade e à realidade. Então, é claro, o melhor conselho hoje, como eu venho dizendo por todos esses minutos, é tentar ser ainda mais observador, não se envolver, ver claramente as coisas que lhe dizem respeito, que dizem respeito ao mundo, que dizem respeito aos aspectos, se lhe interessam, geofísicos, solares, cósmicos, mesmo intergalácticos, por que não? Mas ver isso com um olhar e uma consciência extremamente distanciados, porque nada do que o envolve, em um nível ou em outro, é você. Você não é nada que o envolva, nem o sofrimento, nem a alegria, nem os acontecimentos, seja na sua relação, na sua família, no seu país, seja o que for. Tudo isso é indiferente, são apenas pretextos que você escreveu.
claro, e o que Bidir disse na altura continua a ser válido: quanto mais forem numerosos em aceitar, quanto mais forem numerosos na observação silenciosa, mais o filme se acelerará. Desde 2018 e um pouco antes, mas especialmente em 2018, com a ruptura da camada isolante, ou seja, a anomalia primária, era evidente que o cenário ia se desenrolar cada vez mais rapidamente. Houve a pandemia ágape, que muitos de vocês viveram, e que depois foi complementada pelo simulacro, a pseudo-pandemia viral. É claro que muitos irmãos e irmãs tomaram remédios, que não são remédios, mas não estamos aqui para julgar ou condenar, porque também aqui alguns de vocês tiveram que passar por essa enorme mentira, para perceber, no final, depois da raiva, depois da negação, depois da negociação, que não são nada disso e que são pura felicidade, anterior ao corpo e anterior à consciência, assim como ao amor, e anterior também, assim como à luz. Tudo isto, todos vocês, e todos nós, estamos vivendo, cada um na sua dimensão, desde o nível mais denso até o reino dos céus, ou seja, até o trono e as dominações, os Ayot HaKodesh, como eu os chamei há muito tempo. Este é um período que é muito mais do que um casamento celestial ou um casamento cósmico, é o momento único do tempo zero que se aproxima no horizonte. E lembrem-se que a desesperança é preferível à esperança, porque só quando compreenderem, coletivamente, e nós com vocês, que não há outra saída possível senão o real e a verdade, é que o evento tão temido ou tão longamente esperado terá lugar. Não se fixem, se me permitem dizer, no dia 8 de abril, mas é evidente que se trata de um marco astronômico e sobretudo geofísico, desta vez não em relação ao evento final, mas à convulsão dos elementos na Terra. Isto diz respeito tanto à crosta terrestre como àquilo que eu referi na época, com os novinues, relativamente ao tantã, sons que serão ouvidos nos momentos últimos, da Terra e ao reajustamento das falhas entre as placas tectônicas, bem como aos reajustamentos solares. Vocês são literalmente bombardeados por prótons, raios gama, raios ultravioleta, a radiação do ultravioleta, que vem atingir vocês, vem penetrar nos seus cásulos de luz, do corpo físico, dos corpos sutis, e mesmo do seu corpo de luz que literalmente se racha para deixar passar a verdade, não mais somente a luz. A luz, vocês a acolheram, vocês a metabolizaram, vocês reconstituíram o corpo de luz, isso foi há anos para alguns de vocês, mas agora essa fissura é uma fissura ligada ao real e à verdade, e vocês não podem, e nós não podemos escapar ao que somos na verdade para além da criação. Então, venho encorajá-los a atravessar este período pascal, este período dito de ressurreição e de crucificação, não tanto para lhes recordar a história de Cristo, mas para lhes recordar que vocês também são Cristo em encarnação, todos vocês sem exceção, e para nós também nas nossas respectivas dimensões. Temos de deixar de nos contar histórias, temos de deixar de nos contar qualquer coisa que não seja o cenário que vivemos, porque também nós, em certas dimensões, tivemos este problema de aceitar a inevitabilidade da revelação do que somos. Nós somos um, claro, mas antes desse um, há o zero. Nós somos anteriores ao um, anteriores à consciência, anteriores ao mundo, repito. A nossa última casa e a nossa primeira casa é o nada no sentido etimológico do termo, esse nada que não é apenas nada, mas que contém o tudo, que é amor e que é sabedoria. Todo o resto é passageiro, é preciso aceitar o que acontece, faz parte da humildade e da humanidade. Vocês sabem que Gaia, e os humanos atualmente encarnados, são o coração da criação, ou seja, a origem e o fim da história, como foi anunciado há alguns anos. Esqueçam suas origens estelares, esqueçam suas linhagens estelares, esqueçam o Sol, a Terra, as estrelas girantes, esqueçam tudo o que estão vendo, façam a digestão disso.
Seja um observador, e mais dramático será, porque é o caso. Não lhes escondi isso no fim do ano terrestre anterior. Eu lhes disse que não haveria mais descanso, que as coisas iriam piorar se olhassem pelo lado do ego, mas melhorar se olhassem pelo lado da verdade. É a mesma coisa, tudo depende de onde olham. Estão a olhar a partir do seu personagem, da sua história? Ou estás a olhar a partir do real? As consequências são diferentes, porque no caso, se você olhar pelo lado do real, ou seja, sem se identificar como uma história ou com seu corpo, sem prosseguir o sonho de sua vida, então você viverá a paz. Eu não disse alegria, eu disse paz. Enquanto que no outro caso, se você olhar pelo ponto de vista do ego ou da história, você entrará ainda mais, temporariamente, numa forma de sofrimento e desespero. Isso também eu disse, lembre-se. Há alguns anos atrás eu disse amor ou medo, depois substitui-o por amor ou sofrimento. E agora o que é? É tudo o que não é agradável. Do outro lado, o silêncio é a realidade. Vocês têm a aparente liberdade de escolha, mas não é um livre-arbítrio, é a ação da graça, e é a graça que está em ação através da revelação da mentira cósmica, e dos horrores daqueles que manipularam, como sempre, é claro, os seres humanos mais simples, aqueles que simplesmente queriam viver o seu sonho sem procurar controlar, escravizar, simplesmente para desfrutar e beneficiar do sonho. E o sonho não é um erro, simplesmente este sonho deve parar num determinado momento. O alfa e o ômega se juntam, como o próprio Cristo teve a oportunidade de dizer em 2017. É exatamente para isto que foram preparados. As próprias mães geneticistas devem entregar as armas da vontade de criar. Claro que, se você é um criador nesta vida, continue criando, seja pinturas, livros ou qualquer outra coisa, mas no nível mais fundamental, como você chama, o nível mais ontológico da história, esse é o drama cósmico que está sendo jogado. Deixemos de sonhar, deixemos de tomar, mais vulgarmente como se diz, de tomar bexigas por lanternas. Nós somos o real, todo o resto passou. As palavras de Bidi não podiam falhar. Ele havia explicado isso para vocês, mas ele explicou, não para o seu tempo nos anos 70 e 80, mas para os tempos que estamos vivendo nos últimos 12 anos, desde 2012, quando ele falou com vocês pela primeira vez, e vocês viram que muito poucos de nós, entre aspas, vieram falar com vocês, além de Bidi e eu, que estamos aqui a maior parte do tempo. Sei que em breve terão notícias do irmão K, que não falava há muitos anos, e que virá, eu diria, não completar, mas aperfeiçoar certas afirmações que fez na época, sobre os sonhos e a ilusão, ou seja, as telas de todos os tipos e o real, o que é visível com os olhos e o que é visível apenas com o coração. E ele virá não apenas para colocar os pingos nos is, mas talvez para clarificar certas coisas que foram ditas na época e que foram ditas para a época que todos nós atravessamos agora, mas não para 2012, para 2024. Era isso que eu tinha para lhes dizer. Vejam bem, não é mais tempo de dar ensinamentos, é tempo simplesmente de se aproximarem cada vez mais de vocês mesmos, e todas as intervenções, mesmo as de Bidi de maneira mais íntima com algumas pessoas, são feitas justamente para isso, são feitas justamente para lhes assegurar o que vocês são, para lhes fazer aceitar que vocês não têm nada a fazer a não ser o que são no instante em que estão. Que não há futuro e passado que se mantenham juntos, que não há karma, seja o que for que pensem disso, que tudo isso pertence à história, mas que vocês não são a história, mesmo que tenha vivido todas as histórias. Aqui também, não é um paradoxo, é algo que não é mais uma questão de convicção íntima ou de sentimento vibratório ou energético, mas é um face a face, por assim dizer, entre consciência e realidade. Bidi falava na época da consciência, aquilo que é anterior à consciência,
que todos nós somos, sem dúvida, e é disso que é preciso ter certeza, interiormente, mentalmente, afetivamente, para que se torne etérico e físico. Eu não vou voltar a lhes falar do duplo touro do coração, eu não vou voltar a lhes falar das portas, das estrelas, das diferentes correntes vibratórias que os atravessam para aqueles que as sentem, mas a resolução é o tempo zero e o tempo do silêncio, e quanto mais vocês estiverem, individualmente, nessa pseudo-individualidade, no tempo zero, mais próximo estará o tempo zero coletivo, se podemos dizer. Não se pode mudar nenhuma vírgula, mas, como disse Bidin, o filme pode correr mais depressa ou mais devagar. Simplesmente como eu disse, e volto a dizer hoje, estamos em aceleração, não haverá mais pausas, não haverá mais paragens, não haverá mais recuos. Os movimentos, como podem ver, a que eu chamei na época e os cientistas também, a entropia avança a um ritmo muito rápido. O que é a entropia? É o caos, mas a ordem não nascerá do caos, como pensam os Illuminati, mas o real nascerá do caos, e isso é muito importante de aceitar também. Qualquer que seja a intensidade do caos nos seus aspectos mais terríveis, há uma grande alegria e uma grande verdade, a única verdade comum a todas as consciências, a todas as formas fragmentadas, mas também, como eu disse, a todos os universos e a todos os multiversos. Vocês não podem escapar de vocês mesmos, vocês não podem mudar o desenrolar do que já aconteceu, uma vez que o tempo e o espaço não existem, propriamente falando. É assim que tomamos conta do nosso filme, é assim que vivemos o nosso filme e é assim que vemos que não somos nada do que se passa no filme ao mesmo tempo. Era isso que eu queria dizer. Lembre-se que, como é óbvio, os acontecimentos astronômicos dos eclipses solares e lunares vão transformar muitas coisas. Ninguém pode saber hoje o que vai acontecer, mas muitas coisas vão de fato mudar. Mas, mais uma vez, não ponha palavras na minha boca, pois, em 2012, nunca disse que este era o ato final. O ato final é, eu recordo a vocês, a visibilidade nos seus céus, a olho nu, por todos, de Nibiru e, antes da visibilidade de Nibiru, um caos extremo entre os humanos, mas também na Terra por um período muito curto, durante uma semana. Não haverá mudança no calendário, não haverá mudança em nada, a partir do momento em que o caos na sociedade desta vez, e particularmente no Ocidente e na Europa, se tornar um fato. Então sabeis que as trombetas estarão muito perto de soar. Além disso, como eu já disse, vocês vão sentir, não podem projetar como alguns fizeram em 2012 algo que nunca aconteceu, não será um fato mental ou um desejo vibratório, será uma realidade que vocês não podem discutir, porque será simplesmente evidente. Por isso, apesar dos primeiros sinais que muitos de vocês estão sentindo, ainda não está aqui, porque serão capazes de distinguir imediatamente entre os primeiros sinais que vocês vivem e sentem o evento em si. Muito pouco tempo antes, muitos de vocês irão vivê-lo e serão muitos a vivê-lo com vocês. Nessa altura não haverá qualquer questão de anunciar uma data futura, porque essa será a data e, como compreenderam, ainda há, em termos de estatística e de probabilidade, uma grande hipótese, se quiserem, de que seja durante este ano. Mas ninguém sabe a data, pode ser 2025, pode ser 2027. Mas, efetivamente, o melhor marcador está dentro de vocês e dentro de cada um de vocês, o que anunciará o fim do pesadelo e o início coletivo, desta vez, do real, da verdade. Aí está. Era isso que eu tinha a lhes dizer. Eu lhes ofereço todas as minhas bênçãos e todo o meu amor e, é claro, eu voltarei mais tardar, e eu acho que se me for dada a oportunidade, de acordo com as condições da Terra, ou mais tardar, ou na Ascensão, ou no Pentecostes, ou realmente, ou mais tardar, eu acho que no solstício de verão, portanto antes de 21 de junho.
Acredito que estamos no final de março, 28 de março em termos do seu calendário, então são 2 meses, pouco menos de 2 meses. Entretanto, terei certamente a oportunidade de me encontrar com alguns de vocês, se Tete de Caboche decidir fazer um coração a coração, e sobretudo se Bidio pedir. Enquanto isso, eu lhes digo: todas as minhas bênçãos e todo o meu amor os acompanhem, e eu os verei muito em breve. Até breve. Até a vista. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf link Avanhov 28 03 24